Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Esta foi a oração que o anjo de Portugal, o anjo da paz, ensinou aos pastorinhos de Fátima no outubro de 1916. E nós estamos aqui neste lugar, na Loca do Cabeço, exatamente onde a irmã Lúcia, vidente de Fátima, indicou o local deste encontro glorioso, desse encontro celeste. E nós queremos refletir um pouco sobre esta oração, especificamente, que o anjo ensinou aos pastorinhos, e no mesmo dia, no mesmo momento, também estava com o cálice e a hóstia, da qual pingava sangue dentro deste cálice. E depois de segurá-la, deixou-a no ar e, junto com os pastorinhos, ajoelhado, o adorava. O céu quer que nós adoremos a Santíssima Trindade presente na hóstia consagrada. Uma reflexão sobre isso começa sobre este ponto. Na Eucaristia não está somente Jesus, mas a Santíssima Trindade. Seria uma coisa óbvia, lógica, para aqueles que creem e conhecem o dogma da Santíssima Trindade. Onde está um, está todos. Mas o céu quis deixar mais claro para nós que na Eucaristia está também o Pai e o Espírito Santo. Para nós que muitas vezes temos dificuldade, sobretudo com a figura do Espírito Santo, como representá-lo, além das suas manifestações, ou mesmo da pomba, mas a Eucaristia também é o Espírito Santo. Adorar a hóstia consagrada é também adorar o Espírito. Da mesma forma, o Pai. Ali está o Pai, completamente, perfeitamente. Adoramos Pai, Filho e Espírito Santo na hóstia consagrada, em cada celebração da missa e também em cada sacrário. E depois o anjo, nesta oração, diz: adoro-vos profundamente. Ou seja, somos chamados de fato a adorar. Quantas vezes nós, usando o português do Brasil, falamos: eu adoro este sorvete, eu adoro esta música, eu adoro este lugar, ou eu adoro essa e aquela pessoa. Mas na escala da temperatura do termômetro do amor, a palavra adorar é uma forma extrema de amar que deveríamos usar somente realmente para Deus. E esta oração aqui não está sendo traduzida. O anjo falou em português, na nossa língua. Ele usa esta palavra especificamente para a Santíssima Trindade. Na mão dele não estava um pacote de batatas fritas, um pacote de biscoito, de chocolate,
ou um milkshake, etc. Não. Então não podemos usar essa palavra para qualquer coisa. É para Jesus. É para a Santíssima Eucaristia. É para a Trindade Santa. Adoro-vos. Vos adoro. E não uma adoração superficial. Aqui ele diz profundamente. Adorar Jesus com profundidade. Quantas vezes não nos apercebemos disso, fazendo uma adoração, como alguns dizem, de corpo presente, e que, claro, também é válida, mas somos chamados a adorar profundamente, com consciência, com reverência, com adoração, com respeito, com amor, com tudo de bom que podemos dar ao Senhor, contemplando, aprofundando este mistério. Adoro-vos profundamente, com profundidade. Muitas e muitas doenças, enfermidades do nosso tempo, não somente físicas, mas também psicológicas e até espirituais, se dão porque nós fazemos muitas coisas de modo superficial, uma vida muito agitada. Dom Bosco dizia, a pressa costuma estragar tudo. E o Padre Jonas, fundador da Canção Nova, uma das suas características era ser inteiro, estar por inteiro naquilo que ele precisava fazer. Com as pessoas que ele encontrava, nos momentos que ele tinha, ele era inteiro. Não ficava dividido, o corpo em um lugar, a cabeça em outro, o coração em outro. Não, ele ficava inteiro, buscava ficar inteiro. Adorar profundamente significa também dar-se profundamente a Jesus naquele momento de adoração. Assim como também ele, sem deixar o céu, está inteira e profundamente presente na Eucaristia. O céu nos chama a viver esta profundidade também. Quantas vezes não percebemos a importância desta profundidade? Um peixe que está na superficialidade, ou seja, não adentra no mar, corre o risco de morrer. Muitas e muitas mortes que vivemos, inclusive espirituais, se dão por causa da nossa superficialidade com Deus, nas coisas de Deus e, sobretudo, na adoração. Quantas vezes nem vamos, mas o Senhor nos chama, através dessa oração, a viver esta profundidade, adorá-lo profundamente. E depois segue a oração que diz, e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. O anjo nos ensina, Deus quer que ofereçamos o preciosíssimo corpo. Em primeiro lugar, a palavra é precioso. O anjo quer que tenhamos cada vez mais consciência dessa preciosidade que é Jesus, Eucaristia. Nada, nem ninguém é mais importante, é mais precioso do que Ele. Existe um santo na igreja, santo dos primeiros séculos da igreja, em que ele dizia, São Cirilo de Jerusalém, de que quando nos aproximássemos de Jesus na Eucaristia, na hora da missa, na comunhão, ele diz assim, abre aspas, santifica com todo o cuidado teus olhos pelo contato do corpo sagrado e toma-o. Contudo, cuida de que nada caia por terra, pois o que caísse, tu o perderias como se fossem teus próprios membros. Responde-me, se alguém te houvesse dado ouro em pó, não o guardarias com todo esmero
e não tomarias cuidado para que não te caísse das mãos e para que nada se perdesse? Sendo assim, não deves com muito esmero cuidar de que não caia nenhuma migalha daquilo que é mais precioso do que o ouro e as pedras preciosas? Catequese mistagógica de São Cirilo de Jerusalém. Fecha aspas. Então, ele diz, daquilo que é mais precioso que o ouro, que as pedras preciosas. E o anjo usa exatamente essa palavra, ensina esta oração com esta palavra, precioso, mas ele coloca no superlativo no nosso português, quer dizer, nada mais que isso. No inglês, o the best. O precioso, o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Aqui onde nós estamos, diante da imagem que marca o lugar deste momento da aparição do anjo, passam vários grupos de vários lugares do mundo, e em um momento passou um grupo, inclusive até de brasileiros, e o guia que conduzia o momento e explicava o local, em um dado momento, mas assim para o final, ele deu um testemunho pessoal. E nós próximos, mas eles nem sabiam que nós éramos brasileiros e entendíamos ali o que falavam. Ele disse: os católicos deveriam dar mais valor à Eucaristia. Vocês não sabem, ele disse, vocês não sabem o que é não ter Eucaristia, o que é não ter este sacramento. Eu sei o que é não ter. E aí ele explicava por quê. Porque ele tinha sido, não era católico, digamos assim, né? E durante muito tempo ele não era católico, e até que depois ele descobre a igreja e volta e passa a ser católico, e então a comungar, a receber o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, do Senhor, do céu, dentro dele. E ele disse que um dia encontrou um colega dele da antiga igreja que ele participava, e esse colega disse para ele, perguntou para ele assim: mas escuta, você é católico agora, não é? Ele disse sim, mas vocês católicos acreditam mesmo que naquela hóstia é Jesus que está ali? É Jesus? E aí ele respondeu: sim, nós cremos. E aí esse irmão de uma outra igreja que não crê respondeu para ele assim: pois é, eu não creio, mas se eu acreditasse, eu não o deixaria sozinho nem um minuto. E ele disse que ficou até envergonhado com a resposta desse irmão. Quanto tempo nós não devemos estar mais com o Senhor, na presença do Senhor, buscando, se Ele é tão precioso, não é? Então, este lugar é um chamado a adorarmos mais, a estarmos mais na presença do Senhor, a o buscarmos mais nas santas missas e tudo mais. E ele diz, o anjo: ofereço-vos esta oferta, porque é instrumento de cura, de salvação, o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E esta parte é muito importante agora da oração, quando diz que Ele está presente em todos os sacrários da terra. Não tenhamos dúvida, Ele está presente. E, no entanto, diz a oração:
Em reparação, ofereço-vos em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Eu gostaria de me concentrar de modo especial sobre as indiferenças. Muitas vezes nós ficamos, infelizmente, sabendo de ultrajes e grandes sacrilégios que se fazem com a hoxa, levando para terreiros, usando de forma sacrílega, de várias maneiras. Mas me concentro neste último ponto aqui, que é uma forma também de ofender a Jesus, das indiferenças. Em 1675, Jesus aparecendo para Santa Margarida Maria Alacoque, na França, também diz para ela de como machuca o seu sagrado coração essas indiferenças, esta frieza dos homens em relação a ele, porque ele está lá no sacrário e vamos tão pouco. Muitas vezes passamos tanto tempo diante do celular, diante de uma televisão, quanto tempo nós damos para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para as pessoas que amamos, que são importantes. Todas essas coisas têm de fato o seu valor, mas nenhuma delas pode estar acima do Senhor. Quanto tempo doamos para estar na presença de Jesus Eucaristia? Mensalmente, semanalmente, diariamente, quem sabe? Ele nos espera em todos os sacrários. Que graça, em todos os sacrários. Eu moro na Terra Santa e existem muitos lugares que existem os sacrários, mas existem outros lugares em que não existe o sacrário. Algumas cidades, porque não são de cristãos, algumas igrejas cristãs, mas que não são católicas, e ali não está Jesus no sacrário. Pessoalmente falando, partilho que quando entro em uma igreja em que eu sei que não tem o sacrário, parece que falta alguma coisa. Por mais bonita que ela seja, sinto que falta algo. E acho que através desta oração podemos saber o que falta. Não queremos criticar a ninguém, mas queremos valorizar a importância de fazermos adoração, de comungar o Senhor, como tanto nos ensinava São João Bosco, de viver estas práticas. Um santo mais moderno, Carlo Acutis, agora desse jovem que viveu tão santamente este momento de adoração e de comunhão diária. Ele que também veio a Fátima e diz que um dia o pai dele falou para ele assim: meu filho, vai ter uma peregrinação para a Terra Santa, para Jerusalém, você não quer ir não? Eu pago para você ir. E aí ele respondeu para o pai assim: não, meu pai, eu vou ficar mesmo aqui em Milão, na nossa cidade aqui, porque lá Jesus esteve, mas aqui em cada sacrário, no altar de cada missa, Jesus está. Ele está vivo, então eu não preciso ir para lá não. E ele acabou então não indo lá para a Terra Santa. Não que não devamos ir à Terra Santa, não é isso, não é essa a mensagem, mas a mensagem, a moral aqui da história é valorizar cada vez mais desta santa presença, Jesus vivo na Eucaristia, Jesus vivo na Santa Missa. Vivemos intensamente este momento, depois de o recebermos, aprofundar este mistério, não comungar de qualquer maneira, porque existe uma diferença muito grande entre comungar e engolir Jesus Eucarístico. Muitos engolem, poucos comungam. Nesta oração, ele nos chama, o anjo,
a esta reparação, através dos nossos sofrimentos também oferecidos, através das nossas orações. E quantas vezes esse Jesus é ofendido pela indiferença só porque ele é pequeno, naqueles fragmentos de hóstia que ficam nos dedos daqueles que o manuseiam e acabam ficando nos cálices, do lado de fora e depois no chão das sacristias, no chão das igrejas, naqueles tapetes em que tantas vezes o pisamos e nem percebemos. Que indiferença, não é? Ou às vezes depois da adoração, em que fragmentos dele ficam dentro do ostensório, guardados no frio, no escuro e no abandono dos armários das sacristias. Ali também há indiferença. E quantas vezes os seus fragmentos, o seu corpo, alma e divindade, os fragmentos que ficam nos corporais, que são usados por mais de uma vez. Você não usa um guardanapo que quer usar mais de uma vez. Você não usa um prato que quer usar mais de uma vez antes de lavar, não é? Às vezes até mesmo a roupa, não é? E por quê? E por que o corporal se usar mais de uma vez? E os corporais em que o corporal tem alguns ornamentos, pode até ser bonitos, mas com furos de cruzes, de uvas, com uns furinhos assim bonitos, tipo rendados assim, bonito. Mas só que o corporal não pode ser furado, porque ele existe exatamente para guardar os pequenos fragmentos do Senhor que caem. E quantas vezes, e quantas indiferenças e quantas ofensas, também assim por aqueles que são católicos e cristãos. Quantas vezes aqueles fragmentos que estão nos dedos daqueles que o manuseiam, que depois ficam no microfone, nas folhas de um missal, do lado de fora do sacrário, na toalha do altar e de tantas outras formas. Daqueles que comungam nas mãos e não prestam atenção que Jesus ali ficou e depois caem pelas suas roupas e no chão. Ou às vezes aqueles que vão distribuir a Eucaristia e deixam aquele espaço entre a âmbula e a mão ou a boca do comungante, e ali naquele espaço também caem fragmentos do corpo do Senhor no chão. É verdade. Quanto ele é ofendido, quantas indiferenças e quantas dores. Porque por menor que ele seja, lembrando até dos bebês nos ventres das mães, tão pequenos às vezes como um pequeno fragmento de hóstia consagrada. E porque ele é pequeno demais, tudo bem, alguns dizem, não há vida, pode matar. Se não tivesse vida, não precisa matar. Mas mata sim a vida ali. A vida não começa depois de alguns meses, ou depois de algum tempo, mas já desde o primeiro momento da concepção. Por menor que seja, é uma vida. E da mesma forma, por menor que seja, é a vida. Ele disse, eu sou a vida, Jesus disse. E esta vida está ali, mesmo que seja pequenininho, no fragmento de hóstia. É o Senhor, é o céu inteiro está ali. Peço ao Senhor que nos dê cada vez mais este dom da sensibilidade eucarística, da visão eucarística. Como dizia São Cirilo, se colocassem ouro na sua mão, ouro em pó, você não quereria perder nenhum pedacinho, nenhum fragmento
nem um pozinho, nem um grãozinho daquele ouro. E agora você tem nas mãos, diante de si, aquele que é mais precioso que todos os ouros e pedras preciosas do mundo inteiro. É preciso valorizar muito mais. E continua a oração. Eu recomeço da parte onde ele diz: em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores, que o Santíssimo Coração de Jesus, através dele e do Imaculado Coração de Maria, unidos às nossas orações, possamos alcançar a conversão, a salvação de muitos pecadores, a começar de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.